Continuando em Isaías, capítulo de número 53, então verso 1 e 2, vai dizer que ele não tinha uma aparência, né? Não era desejado. Verso de número 3, ele carregou em si as nossas mazelas. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Vou ligar aqui, tá? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele carrega em si, no corpo dele, a sua vida, naquela cruz, carregou todas as mazelas humanas. No sentido, amado, não absoluto, tá certo? Porque alguns pensam que, bom, se Jesus carregou todas as nossas enfermidades, então nós seremos curados de todas as nossas enfermidades? Não é esse o sentido absoluto da palavra, mas de fato, que por esse ato de Jesus, o Espírito Santo age, atua, opera, inclusive pela autoridade do nome de Cristo, nas nossas vidas, nos trazendo cura. Esse é um dom, inclusive, chamado de dom do Espírito Santo, ou dom carismático, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e vai dizendo que um dos dons ali são os dons de curar. Inclusive é o único que está no plural, né? Não sei se já falei isso para vocês em outra ocasião. Todos os outros dons estão no singular: dom da fé, dom da profecia, dom da interpretação de língua. Então tudo é dom. Quando chega no curar, são dons de cura, ou dons de curar. Então muitas maneiras que Deus de fato usa, né? Através aí, e por causa de Jesus ter levado sobre si as nossas enfermidades, Ele então nos cura. E há esse dom, que é um dom muito utilizado, ou foi muito utilizado pelos evangelistas, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho vinha acompanhando esses sinais. É algo que é importantíssimo nós pensarmos, orarmos e desejarmos. Essa ação do Espírito Santo, irmãos, e o nome de Jesus deve ser pregado com sinais, para que os sinais também ratifiquem, né, a própria obra de Cristo. Olha que coisa interessante. Os sinais não têm finalidade neles mesmos. Os dons não são para outra coisa, a não ser para enfatizar, para apontar o sacrifício de Cristo. As curas, por exemplo, não é isso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 20? Foi uma pergunta que eu fiz. Se vocês tiverem a resposta, então recitem. Se não, façam como eu. Vamos pegar lá no texto, que eu não lembro. Marcos 16 também. Também, exato. 15, né? Aí é o clássico, né? Aí, como que diz lá mesmo? E esses sinais seguirão meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se pegarem serpentes, escorpiões e tal. Esse é o mais clássico, né? Esse é interessante. Esse traz, amado, a questão da realidade de que o evangelho pregado, ele viria com esses sinais. Mas o que me preocupa é que às vezes é dado mais valor ao sinal. Tem aquele pensamento que é assim: o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Então o que são os sinais? Os sinais é o dedo do sábio apontando para a lua, ou seja, para Cristo. O que são os sinais? O que são os milagres? O que são as curas? É isso tudo apontando para Jesus, irmãos. E as pessoas ficam muitas vezes olhando isso, se fascinando com isso, né? O milagre, a igreja que se baseia em milagres, em sobrenaturais, essas coisas que são de fato extraordinárias, que nos impressiona. Claro que nos impressiona, irmão. Intervenção de Deus para não impressionar uma pessoa é difícil, não é? Mas a gente tem que ter cuidado para que essas coisas não sejam ênfase da igreja, das reuniões e do nosso coração. Essas coisas devem apontar, é o que diz o texto aqui do capítulo 20, verso 30 e 31. Olha que coisa interessante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso 30 e 31. Jesus, porém, ou pois,
operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para, essa é a finalidade, para que, finalidade, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha a finalidade dos milagres. Olha só, amigo, a finalidade, o propósito maior e último dos milagres é levar as pessoas a reconhecerem Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e reconhecendo isso, elas serão salvas. E a gente muitas vezes tem se perdido nesse propósito, né? Onde muitas vezes acontecem esses milagres no meio da igreja, geralmente para crentes inclusive, né? Para crentes, e a gente percebe que as pessoas se impressionam nisso. Todo milagre operado, se ele não levar a pessoa que foi atingida por esse milagre a desejar mais Cristo, a se aproximar mais de Cristo, a se parecer mais com Cristo, não foi atingido o propósito dessa ação. Tem que ter muito cuidado. E essa pessoa que é usada por Deus que tem que direcionar e apontar isso. Nós somos responsáveis por isso, tá certo? O conteúdo, né, apresentado, nós somos responsáveis. Diga, André. A gente não pode dar para a pessoa, né, para receber a cura, porque se a pessoa não receber a cura e morre, a gente tem que orar pelo Espírito da pessoa se preparar para se É assim, na verdade, são os dois. É claro que a gente precisa desejar e orar para que Deus ele cure aquele que está enfermo, está em agonia, está em sofrimento, está em dor e etc. Mas é assim, eu acho melhor uma pessoa enferma para o céu do que saradinha para o inferno. Eu acho. Não é não? Eu acho que é mais vantagem. Então olha só, a questão, amados, não é a pessoa vencer o câncer, é vencer no câncer, para que o câncer não a vença. Não é? Fala, André, mas é fácil falar isso para uma pessoa, é difícil falar isso para uma pessoa que está nessa condição. Claro que é difícil, amados, claro que é. Quem está sofrendo, quem já acompanhou pessoas sofrendo, quem já sofreu com enfermidade, sabe a agonia e o desejo é de ser curado, de se ver livre daquela dor, daquele sofrimento, daquela angústia e tal. Mas nós que entendemos que, infelizmente, nós vamos ser atingidos por essas coisas, aí a gente exerce a fé. O que é exercer a fé? Pedindo, Senhor, o Senhor pode intervir nessa situação, o Senhor pode arrancar esse câncer, o Senhor pode me dar cura, transformar essa doença em saúde, o Senhor pode fazer isso, mas se o Senhor não fizer, isso não pode alterar a minha vida diante de Ti, não é? A gente não pode projetar, e essas coisas não devem ser para nós como sendo, por exemplo, a aprovação de Deus na vida de uma pessoa porque Deus a curou, ela tinha fé, e a gente vai elaborando uns negócios tão doidos, irmão, e vai agravando o sofrimento das pessoas. Você não está com muita fé, hein? Não é? Acho que alguma coisa está acontecendo de errado. É os amigos de Jó falando. Eu sempre ouço os amigos de Jó quando eu ouço essas coisas, sempre nessa perspectiva. Mas é claro que a gente sempre vai interceder, ainda mais por entes queridos, gente que a gente ama, que não quer ver sofrendo, que não quer ver partir. E aqui há duas angústias, se é que eu posso colocar aqui Deus se angustia, só para entender aqui, né? Porque Deus quer levar logo seu filho para si, e a gente quer ficar com um amado para nós. Os dois estão certos ou os dois estão errados? Ou um está certo e o outro está errado? Os dois estão certos. Deus quer o seu filho para si, e que ele não sofra mais nessa terra. E nós queremos o ente querido, o amado, perto de nós. Embora a gente saiba que vai reencontrá-lo na eternidade. Mas essa ruptura, esse separar é dor para nós. Então os dois estão certos. É Deus querendo levar o filho consigo, para si, e a gente querendo, o Senhor cura ele, eu quero ele, ou ela mais um pouquinho comigo aqui. Então, né, irmão, a gente vive esse drama aí que eu acho assim muito complicado, mas a gente precisa tratar isso como de fato a eternidade apresenta, né? Que Jesus carregou em si nossas mazelas, mas não no sentido absoluto. Vamos continuar a leitura do Isaías 53, eu parei no 5, né? Verso 6. Então, olha só, nele foi descarregada a ira de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha que coisa interessante. Verso 7, ele diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Então nele foi descarregada toda a ira de Deus. Em Jesus,
Deus, ele, ao mesmo tempo que é um ser, que a sua essência é amor, mas Deus, ele tem uma faceta, ou seja, um aspecto do seu caráter que se chama santidade. E a sua santidade foi ofendida. Deus, ele então precisaria estar equalizando essa questão, amando o ser humano, mas não podendo aceitar o ser humano na condição de pecador, porque ele é santo, não é? Então, vamos ler o texto de Romanos capítulo 11. Eu acho muito interessante que essa passagem, para mim, ela traz aí essa realidade dos dois aspectos do caráter de Deus, né? Porque se a gente enfatiza só um em detrimento do outro, a gente está apresentando Deus com um caráter mutilado. Romanos capítulo 11. Então é preciso entender, coisa que muitas vezes as pessoas se prendem em uma ou só em outra. E se a gente enfatiza somente uma e não outra, a gente está abordando o caráter de Deus de uma maneira incompleta. Tá certo? Verso 22, do capítulo 11. Então, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então, benignidade e severidade de Deus. Existe o amor de Deus, existe a santidade de Deus. E como que Deus equalizou isso? O que Deus precisaria fazer? Porque Ele é santo, né? Ele tem a sua santidade e não pode aceitar o pecador sem esse pecador ser justificado, porque a santidade de Deus declarava o pecador condenável, ou condenado, ou culpado, injusto, devedor. A santidade de Deus declarava isso, ou declara isso para o pecador, né? E o amor de Deus, então, queria resgatar e trazer novamente esse pecador consigo. Como que ele poderia fazer isso? Quem que poderia intervir? Quem que poderia fazer alguma coisa para que isso fosse equalizado? Só Jesus pôde. Então Jesus foi aquele, e aliás, porque nenhum ser humano poderia nem a sua própria vida favorecer diante de Deus, propiciar diante de Deus, né? Só Jesus pôde, então, ter uma vida que ia satisfazer a justiça de Deus, não ia ferir a santidade de Deus e ia cumprir o amor de Deus. Então as duas coisas estão em Jesus também. O justo que justificou a muitos. Jesus, então, ele tanto intercede quanto ele se oferece como sacrifício. Ele ao mesmo tempo é o sacerdote que intercede e o sacrifício que é oferecido. É isso que Hebreus vai tratar muito, né, no seu livro aos Hebreus. Então Jesus é esse que nele é descarregada a ira de Deus. É por isso que ele carrega sobre si, seus ombros, os principados e as potestades. Olha só, amado, na cruz do Calvário estava toda a ira de Deus. É por isso que há essa sensação de Jesus do abandono de Deus. Porque imagina só, Jesus naquela cruz, ele estava carregando sobre si toda a punição que Deus descarregaria sobre a humanidade, por causa do pecado que tinha ofendido a santidade de Deus. Então Jesus segurou tudo aquilo na cruz, irmãos, carregou sobre si. Olha só, e Deus momentaneamente, diz alguns comentaristas, que vira o rosto para não ver então aquele castigo do seu filho. E aí nesse virado, isso é tudo simbólico, tá? Deus, o Pai, virando o rosto, há uma sensação de Jesus ser abandonado pelo Pai, por um momento apenas, porque ali estava todo o pecado sendo descarregado, toda a ira de Deus, toda a punição que deveria ser descarregada na humanidade, estava em um homem só, em Jesus. E ele então, ele aplaca a ira de Deus e ele nos torna satisfeitos, ou propício, né, para Deus. Está escrito em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Se vocês quiserem ler, eu acho que vale a leitura para a gente entender aqui. Inclusive isso já vai falar que ele pagou essa dívida de nós todos, né? Nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi quitada. Esse documento que era contra nós, que está em Colossenses 2:14, que diz que era contra nós, foi cravada na cruz, tá certo? Então havia um documento judicial, é tudo, claro, uma linguagem metafórica, né?
judicial que nos colocava no tribunal de Deus como gente condenável. Coríntios 5:21 também, né? Coríntios 5:21 diz: daquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, a justiça de Deus aqui, o sentido é que nós fomos inocentados por Deus, né? Esses termos forenses, né? Justiça, inocentado, isso de fato é algo que remete ao tribunal. Então havia essa cena, né? No sentido eterno, onde o ser humano foi apresentado como o réu que já estava inclusive condenado, e vem então Jesus como esse advogado, né? Só que esse advogado, que é interessante, que ele não só é um intercessor, ele é aquele também que se coloca no lugar do réu e se oferece ao juiz para cumprir a pena, para que o réu seja liberto. Então não é que não houve preço nenhum a ser pago para a nossa salvação, para nós não, mas para Jesus um preço altíssimo, porque ele foi tanto intercessor quanto aquele que falou: não, eu pago a pena dele, eu me ofereço no lugar dele, eu intercedo por ele, eu sou advogado dele. Mas não é um advogado que não se compadece, não é um advogado que ele vai interceder sem propriedade, sem compaixão. Não é como o sacerdote da antiga aliança, que pegava o sacrifício das pessoas, levava até Deus sem sentimento nenhum. Não é, irmão? Era um oficial do culto, era uma pessoa que era só mesmo um líder religioso e fazia a sua parte. Não, Hebreus capítulo de número 4, versos de número 14, 15 e 16, vai falar a respeito disso. Antes que a gente leia o outro, vamos voltar nesse outro, Hebreus, depois a gente volta no 1 João, né? Hebreus capítulo 4, versos de número 14, 15 e 16, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa linda, amados. Esse Jesus se compadece, esse Jesus que ele é o intercessor e é o próprio sacrifício, esse Jesus que é tanto o advogado quanto aquele que se coloca para ser, porque não é que Deus diz assim: não, então vamos deixar de lado esse negócio que o pecado merece punição, vamos salvar aqui o homem sem, né? Deus não é brasileiro, amados. Deus não dá jeitinho nas coisas, tá certo? Haveria de fato algo a ser feito para cumprir essa satisfação da justiça de Deus. E aí Jesus se coloca então para essa pessoa que sofre a pena. A Bíblia vai trazer, e a teologia vai colocar o termo técnico de expiação. Ele expiou. O que quer dizer esse termo? Ele pagou a pena. Havia uma condenação sim para o ser humano. O ser humano estava destituído da glória de Deus. O ser humano era culpado diante de Deus. E aí Jesus vem e resgata, paga o preço, né? O preço que é pago é o próprio sangue dele, é o sangue puro, é o sangue que não corria nas veias de Jesus o DNA de Adão, não corria nas veias de Jesus, o coração de Jesus não tinha pensamento nenhum que fosse mal, na boca de Jesus nunca se encontrou uma sequer palavra que desagradasse a Deus, no coração de Jesus nunca veio um pensamento sequer, irmãos, na mente de Jesus, um pensamento sequer que desagradasse a Deus. O coração de Jesus nunca houve um desejo sequer que desagradou a Deus. As mãos de Jesus nunca fez nada que desagradasse a Deus. A vida de Jesus foi irrepreensível diante de Deus. Então ele se oferece a Deus como sendo então esse que cumpriria a justiça de Deus. Aquele que veio para cumprir toda a lei. A lei o que era, irmão? Era o crivo de Deus. Passando e vivendo conforme a lei, me satisfaz. A pergunta é: quem conseguia? Quem conseguiu? Ninguém. Jesus disse: eu não vim tirar de vigor a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Quando ele cumpre a lei, então ele ressignifica essa lei nele, não é? Ressignifica isso. Então ele cumpriu a lei, satisfez todas as exigências da lei. Jesus é crucificado às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Na lei havia 3 sacrifícios que deveriam ser oferecidos. Das 9 da manhã um sacrifício, ao meio-dia, inclusive de manjares, né, no almoço, e às 3 da tarde.
Então todo esse período da exigência do sacrifício da lei, Jesus cumpre. Olha que coisa interessante. Jesus ele cumpre todo o ritual da lei. Jesus, quando ele morre crucificado, a lei dizia que Deus não aceitaria nenhuma carne sufocada. Jesus, ele se esforçou ao máximo, irmãos, na crucificação, porque ele estava tão fraco, sua cabeça pendendo, né? Imagine só horas e horas crucificado. Tinha passado a noite sem dormir, apanhando, sem se alimentar, e apanhando muito. Inclusive a gente vai ver na próxima aula, se der tudo certinho mesmo a programação, como foi esse, porque o Mel Gibson, ele, lógico, o negócio cinematográfico, você fica impressionado, mas foi muito mais do que aquilo, muito mais, né? O chicote romano, o azorrague, o açoite romano era um negócio impressionante, deixava os ossos expostos, o nervo exposto. Inclusive o Salmo diz assim: eles viram os meus ossos e podiam contá-los. Os ossos de Jesus foram expostos. A vergonha que ele passou na vida, ele estava nu, irmãos, pelado, esse negócio de paninho escondendo as partes íntimas de Jesus, isso é questão dos europeus, não tem nada a ver com Bíblia. Não foi assim, ele foi nu, exposto, a vergonha. Então havia o peso do pecado, havia a própria crucificação, ou seja, o flagelo, e havia a vergonha de ser exposto e crucificado como um injusto e como um maldito, que foi, e é o que vai dizer aqui também, só para completar, né, o pensamento do 2 João, 1 João capítulo 2, verso 2, é que vai dizer, aliás, 1 e o 2, um vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos pecados, mas do mundo todo. Então ele é a propiciação, ele é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, e Deus se agrada de nos encontrar ali, porque não há mais pecado, já está tudo resolvido, o sangue de Cristo já resolveu essa questão, né? Então é propício nós nos encontrarmos novamente com o Criador. Foi retomado a viração do dia, amado, lá do Éden, isso foi retomado. Então para nós todo momento é a viração do dia, onde a gente se encontra com Deus. A gente já não tem mais medo de Deus como Adão. Ouvi tua voz, Senhor, e temi. Temeu por quê? Tem medo de Deus por quê? É inimigo de Deus? Tem alguma coisa errada aí? Tinha, e nós também tinha, mas a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, se não me falha a memória, vai dizer que o sangue de Jesus apazigua esse negócio. O sangue de Jesus, ele desfaz a inimizade. Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados, não é isso que diz o texto lá? Vamos lá, eu esqueci o restante. Tendo paz com Deus, sendo justificados pela fé. Já está engatilhado aí, varão? Está errado no gatilho? Já estava. Então o Espírito é o mesmo, né, que está agindo. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está tudo em paz, então. Não há pendenga, não há arenga. Não é, Maria? Não tem nenhuma arenga com Deus, né? Não tem nenhuma inimizade, não tem mais nenhuma paura, não tem medo nenhum, não tem temor. Nós agora nos encontramos com Deus porque o sangue de Cristo nos propiciou isso. Ele é o príncipe da paz, né? Ele é o príncipe da paz. Ele apaziguou tudo aqui. Então o texto do Isaías 53 vai trazer também essa realidade, que nele foi descarregado a ira de Deus, e é ele que traz essa paz para nós diante de Deus. Não tem mais nada a ser resolvido. Está tudo certo, tudo certo, tudo propício. Nós nos encontramos com Deus e Deus olha para nós e nos chama de santo. Eu acho impressionante isso. E nós nos conhecendo. E Deus nos conhecendo mais ainda do que nós, né? Porque a gente tem uma impressão de quem nós somos. Nós temos uma vaga ideia de quem nós somos. Porque nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. Porque se nós conhecêssemos a nós como Deus nos conhece, nós teríamos nojo de nós mesmos. Mas mesmo Deus conhecendo a gente, como Ele conhece, mesmo assim Ele chama assim, é santo. Dá para conceber um negócio desse? O Deus santo, 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 3 vezes. Olhar para nós, santa, é minha santa. Ó, porque Ele, quando olha para nós, quem vê? Jesus. É por isso que Ele fala, é meu santo. Eu me agrado de você. Por que se agrada de nós? Porque nós estamos em Cristo, porque na verdade Ele se agrada de Cristo. Mas se nós estamos em Cristo, então Ele se agrada de nós. Nós somos pecadores e ainda pecamos? Sim, mas em Cristo Ele nos olha como gente já purificada, santa, está tudo certo.
Quando olha para nós, vê Jesus. Jesus é a lente de Deus, irmãos. É a lente, né? Deus olha para nós assim, aí a lente de Jesus nos mostra como sendo Ele próprio. É por isso que Deus disse: esse é meu filho a quem eu me agrado. E todos que estão nele também são agradáveis a Deus. Fora de Jesus fica complicado. Mas dentro de Jesus está tudo certo. O sangue de Cristo resolve tudo. O sangue de Cristo é a moeda que nos resgatou. E o sangue de Cristo é o que nos purifica de todo e qualquer pecado. De uma vez para todo sempre, amados. Não precisa pagar preço. Não precisa pagar promessa. Não precisa subir e descer monte. Não precisa fazer voto e cumprir. Eu digo, não precisa fazer essas coisas em mente que isso contribuirá para que a gente agrade a Deus. Ou que isso acrescente em alguma coisa a obra que Jesus já fez na cruz do Calvário. Todas as vezes que a gente quer fazer um esforço para agradar a Deus, a gente está declarando que Jesus não fez um esforço único e suficiente. Tá certo? Quando se entende que Jesus fez basta, é o suficiente, então não me resta fazer mais nada. Não tenho nada a fazer. Aliás, nem se quisesse, nem poderia fazer nada. Jesus já fez, acabou. Isso deve trazer paz no nosso coração, né? Jesus fez o que deveria fazer. E nós não podemos fazer mais nada. E o que nós fazemos? Então nós damos graças a Deus. A única coisa que nos resta. O que eu posso fazer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Tem duas coisas. Eu acho que eu já li para vocês aqui. O Salmo, né? Que é invocar o nome do Senhor e beber o cálice da salvação. É a única coisa que nós podemos fazer. O que a gente pode contribuir para a nossa salvação? Há uma coisa assim. Com os nossos pecados a gente entra. A gente apresenta os nossos pecados. É a única coisa que a gente pode contribuir para a salvação. Os pecados meus estão aqui. Essa contribuição que você tem é a única coisa que eu tenho para contribuir os meus pecados. A única, porque o resto tudo Ele fez. Não precisou de nós. E antes que nós existíssemos. Aliás, alguém poderia até morrer por um amigão, gente boa, né? E tal, mas morrer por inimigo, só Deus fez isso. O próprio Romanos, não é isso? Oi? O próprio Romanos vai dizer isso. Alguém poderia usar morrer por um amigo, mas Deus prova o seu amor para conosco, que nós sendo inimigos, Ele mesmo assim morreu por nós. Então olha só, amados, quem que amou primeiro aqui nessa história? João vai dizer, o próprio Jesus, aliás, é o que vai dizer. João escreve, né, que vocês não me amaram, foi eu que amei vocês primeiro, para que vocês vá, deem fruto. Mas eu amei, eu comecei esse negócio, eu acabei esse negócio, não precisei de ninguém, não preciso de ninguém, vocês não têm nada para fazer, então é eu que faço tudo, inclusive o sangue de Cristo é o que resolveu esse negócio todo. Amados, mais um ponto aqui. Então ele morreu como injusto. João capítulo 16 vai dizer isso, né? O verso 9 de 53 de Isaías, é que eu vou remeter lá para o Novo Testamento, mas o verso 9 de Isaías: e puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, mas ele morreu como injusto. Então João capítulo 16, verso número 8, 9 e 10, inclusive, vai falar isso, né? Que o Espírito Santo viria para convencer nós do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? O que diz o 9? O 9. Eu li o 8, eu acho. Não, o Isaías eu li o 9, dizendo que Jesus foi colocado na sepultura com os ímpios e com o rico foi contado. Ou seja, ele foi crucificado, ele foi tido aos olhos das outras pessoas como injusto. Entre os pecadores, né, foi crucificado. No meio de dois pecadores foi crucificado. Como maldito foi crucificado. Como injusto ele foi crucificado. Foi colocado com os ímpios na sua sepultura. É o verso 9 de Isaías. Mas lá João capítulo de número 16, versículo número 8, 9 e 10, o 8 vai dizer que o Espírito viria para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Acho que é o 8, né? O 9 e o 10. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o que eu quero destacar é da justiça, né? Convencer da justiça, porque ele foi crucificado como esse injusto. Jesus foi crucificado como injusto. Mas o Espírito Santo vem para convencer o pecador, o homem, que ele era justo. Ele de fato foi o justo. O pecado aqui é singular, é o pecado máter, que eu já falei para vocês em outra ocasião. É o pecado que gera todos os outros pecados, que é o pecado da incredulidade,
Então, convencerá do pecado, não são dos pecados, do pecado, porque não crê em mim. Então, não crer em Cristo é que vai determinar se a pessoa é salva ou não, né? Não crer em Cristo não é salvo, crer em Cristo é salvo, porque o não crer implica em algumas coisas e o crer implica em outras coisas. Então, não é só um assentimento mental, eu creio, não. Porque esse crer na Bíblia implica que você vai viver uma vida proposta por Cristo, né? Então, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, quem é que defendeu Jesus? Ninguém. Ele foi de fato crucificado como sendo injusto, um pecador, uma pessoa que foi um criminoso, né? Tanto para os judeus quanto para os romanos. E do pecado, da justiça e do juízo, inclusive, porque Satanás já foi julgado por esse ato. Então esse ato já jogou Satanás, já acabou o seu império. Acabou, irmão, o império da morte. Hebreus capítulo de número 2, olha que coisa interessante. Hebreus capítulo de número 2, Arão, se tiver alguma coisa para contribuir aí, viu? Pode falar. E aí o celular é mais rápido que a minha Bíblia aqui. Capítulo de número 2, verso 14. Hebreus 2 e 14. Jesus ali já julgou Satanás, amados. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha que coisa interessante, amado. Nem vou continuar aqui, mas valeria depois a leitura até o 18. Mas havia um império de Satanás que era a morte. Jesus então julga Satanás ali na cruz do Calvário. Ele acaba com esse império da morte, porque ele vence a própria morte. A morte não foi quem matou Jesus. Jesus é que se entregou, porque nenhum poder da morte tinha autoridade sobre a vida dele. Sobre todos os homens a morte arrastou-os para a sepultura. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, todo mundo, a rapaziada toda ali no Antigo Testamento, né? A morte tinha direito sobre eles. Inclusive a morte fez com que o corpo de todos eles entrasse no processo de putrefação, fosse se desfazendo. Nem o corpo de Jesus entrou nesse processo. Há um salmo que diz, inclusive repetido por Pedro em Atos capítulo 2, esse salmo, que Deus, o Pai, não deixaria o seu servo no Hades e nem o seu corpo a ver a corrupção. Nem o corpo de Jesus conhece, irmão, essa degradação física. A morte não teve poder nenhum sobre o corpo de Jesus, sobre o espírito de Jesus, sobre a alma de Jesus, sobre a vida de Jesus. Quem que matou Jesus, diz o hino, dos nossos pecados? E o que diz a Bíblia? Ninguém. Jesus disse: ninguém pode me matar, ninguém pode tirar minha vida, é eu que a dou e depois torno a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Uma coisa interessante, amado. Então a gente às vezes não avalia toda essa dinâmica aí dos textos bíblicos, né? E tem conclusão errada. Então Jesus, ele é o que vai lá e se oferece, e ele mesmo é que decide quando ele vai morrer. Eu nunca vi um ser humano dizer assim: não, agora Senhor, vou morrer, tá? Pum. Ninguém faz isso, né? Ele disse: não, Senhor, agora está tudo certo, está consumado. E dito isso, Jesus expirou, espirrar é daqui a pouco, eu estou segurando aqui, expirou. Então Jesus, ele disse: está consumado, a obra foi feita. E aí, amados, olha que coisa interessante, há um propósito de Deus aqui. Quando Jesus ele morre, ele morreu mais rápido do que o esperado, o dia estava acabando, foram quebrar as pernas dos crucificados, né? Inclusive quebrando as pernas, não tinha apoio, o diafragma comprimia, eles morriam sufocados. Quando foram para quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus não estava vivo, tinha morrido. Olha que coisa interessante. Há uma profecia no Salmo dizendo que nenhum dos meus ossos seriam quebrados. Olha a soberania de Deus, amados. Olha a supremacia de Deus sobre tudo e sobre todos. E Deus não permitiu que fizessem mais nada nem sobre o corpo de Jesus, quando o seu propósito já foi cumprido. Então tudo que aconteceu com Jesus foi a permissão de Deus proposital. E os homens só fizeram o que fizeram com Jesus porque o próprio Deus ali permitiu. Quando um cidadão lá se achando, como diz os adolescentes, estava se achando, disse assim: eu tenho poder para te soltar e para te prender, o cidadão. Disse: não, nenhum poder teria sobre mim se do alto te não fosse concedido.
Olha que coisa interessante, amado. Jesus é soberano na história aqui. Ele não é o coitadinho. Ele não é aquele que não teve como se defender. Ele não quis se defender. Ele tinha poder de sobra. Legiões de anjos lá de se dispor. Somente o Senhor viu os anjos tudo assim, ó. Um monte, 72 mil anjos. Já pensou? Para destruir aqueles homenzinhos pequenininhos que vieram com porrete, com espada, sei lá com o que mais para prender Jesus. E Pedrão achando que podia defender Jesus. Quem estava defendendo quem ali era Jesus defendendo o Pedro. E o Pedro achando que podia defender Jesus. Não, calma aí. Se eu quisesse, eu rogaria o Pai e enviaria. Agora, tanto anjo, você não tem nem noção. E o poder que esses anjos teriam para destruir esse universo, você também não tem noção. Só que eu não faço isso. Olha a tua espada. Quem vocês estão buscando? Sou eu? Aí quando ele fala assim, todo mundo cai, mano. Olha só, todo mundo cai assim de joelho. Aquela multidão. Como Jesus falou, rapaziada, desculpa aí, falei como Deus agora, né? Deixa eu voltar aqui. Percebe, amados, que coisa linda. Jesus aqui, ele se mostrando. O Isaías mostra ele como servo sofredor, como homem, esse Deus poderoso se fragilizando em Jesus, esse Deus não desejado de tão fraco que é, de se sujeitando. Então Isaías mostra ele como servo sofredor, mas a Bíblia no seu cumprimento vai mostrando de fato que embora ele sofreu tudo isso, mas é Deus, é soberano, e no final venceu, amados, no final venceu. E aí na próxima aula, se Deus quiser, eu vou continuar ainda no Isaías 53, mais resumidamente, e vou falar sobre alguns outros aspectos, tá? Nós paramos no verso 9, não foi isso? Isso. A gente continua, vocês me lembram, por favor, de começar a aula a partir do verso 10, então? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Tem que ser fácil e rápida.